Bom, nós estamos nessa manhã aqui reunidos para compartilhar a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. João 15, 1 a 8. E eu queria, com base nesse texto, falar sobre algumas verdades acerca do nosso relacionamento com o Senhor. João 15, 1 diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando: Eu sou a videira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale, traga cada mente e cada coração aqui, cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele usava elementos do dia a dia das pessoas, para que ele pudesse lhes ensinar algumas verdades profundas e importantes. Jesus, ele era um mestre da comunicação. Por quê? Porque exatamente ele falava a linguagem das pessoas. Jesus vivia numa sociedade agrícola, em que as pessoas estavam acostumadas com a lida do campo. Então, quando Jesus ele usa muitas vezes nas suas falas elementos do dia a dia dessas pessoas, para que elas possam associar com o seu dia a dia e assim possam entender uma verdade que ele quer transmitir. Geralmente, no meio mais simples, de pessoas iletradas, as pessoas têm dificuldade de pensar abstratamente. Elas só conseguem pensar mais concretamente. Então, você transmitir conceitos abstratos, muitas vezes eles passam desapercebidos, eles não conseguem penetrar no entendimento das pessoas mais simples. E por isso mesmo Jesus ele usava elementos concretos do dia a dia para transmitir conceitos que eram abstratos. No texto que nós lemos agora, Jesus usou a figura da videira e dos ramos para transmitir algumas verdades acerca da dinâmica do relacionamento e do pertencimento nosso com Deus. E é analisando esse texto que eu queria ver com você nessa manhã, como é que nós podemos, o que é que nós podemos aprender aqui desse texto? Jesus ele se compara à videira e nos compara aos ramos dessa videira. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. O que é que nós podemos, pastor, aprender acerca dessa analogia que Jesus fez? O que é que nós podemos aprender acerca da nossa ligação, do nosso relacionamento com Deus,
usando essas figuras que Jesus usou da videira e dos ramos. Primeiro, como ramos que nós somos, nós precisamos ser podados para que nós estejamos aptos a produzir frutos. No versículo 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, ele trabalha. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. O trabalho do viticultor, do agricultor, é podar os ramos da videira, para que esses ramos possam produzir mais frutos ainda. A ideia é você passar de um estágio de que não produz nenhum fruto, e depois de passar por o processo da poda, você chegar a um estágio em que você produz muitos frutos. Nós, como cristãos, muitas vezes nós pedimos a Deus: Senhor, eu quero ser frutífero, eu quero produzir frutos para o Senhor. E nós oramos nesse sentido, para que Deus nos ajude a ser frutíferos, a dar frutos. Mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós não gostamos do processo que Ele usa para nos fazer frutificar. Porque para videira frutificar, ela tem que sofrer uma poda. Ela tem que ter galhos cortados. Pastor, como é que acontece o processo de poda? Primeiro, o viticultor, o agricultor, ele corta a madeira morta que pode servir para proliferar as doenças e insetos. Então, parte daqueles galhos são cortados. E não para por aí. Tem um segundo momento, que é que ele corta não apenas as partes mortas, mas ele corta também algumas partes vivas. Para quê? Para que a vitalidade daquela videira, ela não se dissipe. Então, muitas vezes, os galhos são encurtados para que a seiva, que traz a vitalidade, tenha um caminho menor a percorrer. E a vitalidade daquela videira seja fortalecida para que ela possa produzir mais frutos. Então, pode acontecer, inclusive, dele arrancar alguns cachos de uva, para poder favorecer os próximos que virão. O processo de poda, irmãos, é a parte mais importante do cultivo. Por quê, pastor? Porque é no processo de poda que a pessoa que está trabalhando ali, ela precisa ser treinada para saber exatamente onde cortar, quando cortar, e até o ângulo correto do corte. Você vê que então não é você pegar um leigo e dizer: olha, vá ali podar aquela videira. Ele chega lá, pronto, cortei tudo. Não, tem que saber onde cortar, a época de cortar. E até o ângulo do corte muda, influencia no processo da produção. Qual é a intenção de todo esse processo? É garantir tanto a quantidade quanto a qualidade do fruto. O momento de poda é mais importante também porque é o momento em que o agricultor está mais perto da planta. É o momento que o viticultor está mais junto, então ele consegue ver e analisar se todas as partes da planta que estão precisando de cuidado. Espiritualmente, para nós, quando Deus nos leva a um processo de poda, é o momento em que o Senhor está mais próximo de nós, porque Ele está trabalhando nas nossas vidas, porque Ele está agindo para nos tornar mais frutíferos. Ele está arrancando algumas coisas que não servem e está
podando. Para quê? Para que a nossa vida possa florescer e frutificar ainda mais. Amém? A poda é dolorosa? É, mas ela é proveitosa. Passar pelo processo da poda é doloroso, porque implica corte, implica em dor, em desconforto. Mas ele é necessário, porque aquilo ali vai fazer com que aquela planta produza melhor. A pior coisa que poderia acontecer para nós como cristãos, irmãos, sabe o que era? É Deus dizer assim, não vou mexer com ele. Não vou cortar na vida da Gláucia. Não vou cortar na vida do Assis. Não vou cortar na vida do Marquês. Por quê? Porque isso vai causar desconforto a meu filho. Isso vai causar um mal-estar. E eu não quero causar um mal-estar ao meu filho, à minha filha. A pior coisa que poderia acontecer na nossa vida era isso. Era Deus nos deixar a nossa própria sorte. É Deus chegar e dizer, é assim que você quer? Então pronto, fique por sua conta. Porque se nós ficarmos pela nossa própria conta, irmãos, a nossa vida não vai bem. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A gente faz escolhas erradas. A gente mete os pés pelas mãos. Então Deus, Ele vem trabalhar na minha vida exatamente para fazer com que eu cresça, com que eu seja mais frutífero, com que eu amadureça, com que a minha vida tenha mais vigor. Assim como a poda é importante na planta, assim o trabalhar de Deus é importante na minha vida. Aí você diz, pastor, como é que Deus age na nossa vida, nesse processo de poda? Primeiro, Ele usa a sua palavra para nos convencer e nos corrigir do nosso próprio pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, nós somos confrontados por ela. E Deus, por meio da sua palavra, Ele trabalha na nossa vida, porque ela consegue penetrar, ela vai fundo, onde nenhuma outra coisa faz na nossa vida, a palavra de Deus faz. Às vezes as pessoas dizem, eu vou participar de um curso de coach, eu vou fazer isso e aquilo. Tem muito crente indo para fazer curso de coach. Tem pastor dando curso de coach nas igrejas, alguns cobrando por isso, outros talvez não, dando curso de coach, quando deveriam o quê? Pregar o evangelho, porque não são as técnicas de mercado, não são as técnicas psicológicas que vão fazer com que a pessoa mude espiritualmente. Você como coach, você pode falar até a alma da pessoa, mas o espírito dela, onde acontece a verdadeira mudança do ponto de vista espiritual, só por meio da palavra de Deus. Só ela penetra na alma e no espírito, divide lá. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida como pastor, por meio da sua palavra. Quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós pedimos a Deus discernimento na palavra, mais o Senhor trabalha na nossa vida. Então, se você quer passar por um processo de poda, se você quer um 2020 abençoado, eu quero lhe dizer o seguinte, não adianta só a gente cantar e dizer, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, e o nosso coração desejar, ansiar, e a gente ficar tipo como que mentalizando, vai acontecer grandes coisas vão acontecer. Meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte, grandes coisas acontecem neste lugar, mas eles precisam começar nas nossas vidas que estamos nesse lugar. Amém? Então, como é que você pode ter a certeza de um 2020 abençoado?
se submeta à palavra de Deus. Se exponha à palavra de Deus. Se entregue à palavra de Deus. Faça um compromisso. Faça um propósito de nesse 2020 ler a Bíblia Sagrada. Se você nunca fez um compromisso de ler a palavra de Deus diariamente, faça. Proponha-se. Diga, Senhor, eu vou ler. Temos planos de leitura diário da Bíblia. Tem gente que tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, e nunca leu a Bíblia toda, de capa a capa. Fica lendo pedaços, abre um dia aqui, outro dia ali, outro dia ali. E não cresce espiritualmente. E passa o tempo todo dentro da igreja. Se você quer um 2020 diferente do que foi 2019, se você quer verdadeiramente crescer, expandir seus horizontes, faça um propósito com Deus, diga, Deus, eu quero ser sábio na tua palavra. Tem muita gente que é tanto sábio em tantas coisas. Talvez você seja expert na sua área de atuação. Lá no seu trabalho você conhece tudo, você domina tudo. Tudo que lhe perguntar você sabe responder, você tem solução. Mas na sua vida você patina. Você não consegue se desenvolver porque você está nanico espiritualmente. Você não se alimenta da palavra de Deus. Então, a maior riqueza, querido, que você pode ter, sabe o que é? É conhecer a Deus. É conhecer a palavra de Deus. Então, faça um propósito com Deus nesse ano de 2020. Nós estamos agora ainda no começo, dá tempo. Hoje é dia 12 de janeiro. Diga, Senhor, eu vou ler a tua palavra todinha esse ano. Porque se você fizer esse propósito, Deus vai trabalhar na tua vida. E Ele vai começar a mostrar os pontos cegos. Onde estão os pontos cegos da sua vida? Para que você possa crescer e se desenvolver. Amém? A segunda forma que Deus trabalha na nossa vida, nos podando, é quando Ele nos submete à disciplina dEle. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, no versículo 10. No versículo 9 vai falar dos pais. E aí quando ele diz, pois ele está falando dos nossos pais terrenos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. O nosso pai e nossa mãe nos corrige, o quê? De acordo com o entendimento, de acordo com, às vezes, a educação que ele teve, com o conhecimento que ele tinha, sempre bem intencionado, é verdade, fazendo o seu melhor. É assim que os nossos pais terrenos nos corrigem. Porém, Deus nos disciplina para aproveitamento. Para quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele te corrige corretamente. Deus não faz experimentos. Deus diz, não, eu vou tentar essa técnica aqui com a margarine. A margarine é muito assim, então eu vou pegar a margarina aqui, eu vou testar essa técnica aqui. Não, ele sabe exatamente como lidar com a margarina. Ele sabe exatamente como lidar com a Aldenê. Ele sabe exatamente como lidar com o Alessandro. Por quê? Porque ele não faz experimento. Ele está trabalhando com um propósito na nossa vida, o que é nos fazer participantes da sua santidade. Então, quando você estiver no processo de poda, de disciplina de Deus, não fique dizendo, por que eu, Senhor, por que isso comigo? Agradeça, como diz Tiago, tenha motivo de grande alegria ao passar por tribulação, sabendo que Deus está trabalhando na tua vida para te fazer participante da sua santidade, para trabalhar o teu caráter, para trabalhar a tua vida, para que você se torne semelhante a Jesus, o primogênito
de muitos irmãos. Versículo 11 de Hebreus 12. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Quem aqui gosta de estar sendo disciplinado? Qual a criança que gosta de estar sendo de ser disciplinada, açoitada e dizendo: oh mamãe, que bom, ai que maravilha, doeu, mas está tão gostoso, bate mais mamãe. Nenhuma criança gosta disso. Toda disciplina, versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Deus nos exercita. Muitas vezes na disciplina, Deus está trabalhando. Pode ser desconfortável, pode ser doloroso, mas será proveitoso. Porque Deus não tem compromisso com o meu conforto. Deus tem compromisso com o meu caráter. Deus está mais interessado em transformar o meu caráter do que em me proporcionar conforto. Eu prefiro passar na plana de Deus, passar no tratamento de Deus e ser aperfeiçoado e um dia estar no céu, do que Deus deixar a meu bel prazer, para eu não ter nenhum desconforto, nenhum desprazer na vida. E quando chegar ao final da vida, eu ir padecer eternamente no inferno. Aí lá, por toda a eternidade, no inferno, nenhum conforto valerá a pena. Quando uma pessoa estiver na eternidade separada de Deus, ela vai desejar nunca ter gozado de todo aquele prazer e aquele conforto que ela teve na terra, com uma existência longe de Deus. Eu acho que é por isso que o salmista dizia: Senhor, um dia dos teus átrios é melhor do que 1000 dias longe deles. Porque um dia só na tua presença, Senhor, é mais prazeroso, é mais compensador do que 1000 dias nas tendas da iniquidade. Então, deixa eu lhe dizer, não se entristeça com o trabalhar de Deus. O Senhor poda, o Senhor trabalha na tua vida, mas é para te abençoar, para que você seja participante da santidade dele, para que você seja exercitado e possa produzir frutos de justiça. A dor é grande quando remove algo que achamos precioso, mas à medida que a colheita espiritual é produzida, nós vemos que o Pai sabia o que estava fazendo. Amém? Segundo, como ramos, nós não temos vida em nós mesmos, mas a vida que temos, recebemos da videira. Olhe no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo não é autossuficiente. Corte um ramo da videira e deixe ele ali. Dias depois, vai ver, ele já começou o processo de morte, secar. Por quê? Porque ele parou de receber a seiva que vinha da videira. Assim também, meu querido, nós não somos autossuficientes. Eu e você, nós não temos vida independente. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Desde o nosso nascimento, nós precisamos de algo externo a nós para poder continuarmos vivos. E assim seguimos durante toda a vida. Quando nós nascemos, nós precisamos do leite materno para viver. Depois, nós precisamos de comida. Nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos de roupa para nos agasalhar. Nós não nos bastamos a nós mesmos.
Eu não posso dizer que sou autossuficiente. Você não é autossuficiente. Você precisa de algo externo. Porque você não tem vida em si mesmo. A vida que você tem, para ela ser mantida, ela depende de uma série de fatores externos a você mesmo, sobre os quais você não tem controle e dos quais você depende. Espiritualmente, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição do ser humano, de acordo com o que Paulo descreve lá em Efésios, no capítulo 2. Ele diz que nós estamos mortos em nós mesmos, que nós somos miseráveis, que nós estamos debaixo da condenação do pecado. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Está morto em delitos e em pecados. É o que a Bíblia chama de homem natural. E somente por meio de Cristo, somente por meio de Jesus Cristo e da sua obra realizada na cruz do Calvário, de redenção, de salvação, de compra. O que é redenção, pastor? É comprar um escravo no mercado de escravo. Isso é redenção, isso é redimir. É você tirar uma pessoa de uma situação de escravidão em que ela se encontra e você dá a ela liberdade. Isso se chama redimir, isso se chama redenção. Somente Cristo, por meio da sua obra na cruz, Ele nos redime, Ele nos compra no mercado de escravo, porque a Bíblia diz que o que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E nós estávamos como escravos, e Cristo vem na cruz, Ele nos compra, Ele nos redime, e agora Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E aí agora nós somos adotados na família de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. E agora, por sermos filhos de Deus e estarmos com os nossos pecados perdoados, Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós recebemos essa liberdade de Cristo. E nós agora somos como ramos, nós somos enxertados na videira. Nós somos unidos nessa videira que é Cristo. E nós passamos a estar unidos a Ele. E essa nossa união com Cristo, ela tem 3 aspectos. Primeiro, ela é uma união viva. E é por isso que nós, como galhos, nós podemos dar frutos. Por quê? Porque o galho está vivo porque está ligado na videira. E a videira manda a seiva para o galho. E esse galho é capaz de produzir um fruto. O galho fora da árvore, fora da videira, ele morre. Ele não tem vida em si mesmo. Mas por estar ligado à videira, ele produz o fruto. É uma união viva. Nós temos vida porque nós recebemos a vida espiritual que vem de Cristo. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, nós temos vida por causa do Senhor. Nós não temos vida em nós mesmos. A vida que temos, nós recebemos dele. A nossa união com Cristo é uma união viva. Não é apenas uma união intelectual. Não é apenas uma crença num conjunto de postulados de fé que nós abraçamos, aquela declaração de fé de uma igreja, de uma denominação, e a partir dali nós nos unimos àquela comunidade e começamos a participar daquela comunidade, das atividades daquela comunidade, e aí diz, eu me sinto tão vivo, tão revigorado. Ok. Você pode estar se sentindo revigorado emocionalmente, porque pelas novas amizades que você desenvolveu, pelas amizades que você conquistou, e aquele bem, que aquele convívio com aquelas pessoas está te fazendo, psicologicamente isso é muito bom. Porém, eu lhe digo uma coisa. A vida verdadeira não é produzida pelo convívio com as pessoas, isso é comunhão. A vida verdadeira você tem pelo fato de Cristo habitar em você por meio do Espírito Santo. É isso que te
faz vivo espiritualmente. É isso que te faz comunicar com Deus, de sentir a presença de Deus, de ter a revelação de Deus, de sentir o amor de Deus na tua vida, de se sentir filho de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, habitando dentro de nós, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A convicção de ser filho de Deus, a convicção de salvação, ela não vem por fazer parte da igreja, ela não vem por ser parte da comunidade de fé, essa ou tantas outras que existam na cidade ou espalhadas pelo mundo. A certeza de salvação e a certeza de um relacionamento vivo com Deus, ela vem por meio da habitação do Espírito Santo dentro de nós. É Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a nossa união com Cristo é uma união viva. Você está vivo porque você recebe a vida que vem de Deus. A nossa união com Cristo, ela é também afetuosa. Porque nós podemos desfrutar de um relacionamento com Ele. Nós podemos sentir o amor dEle na nossa vida. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós sentimos o amor de Deus quando nós nos sentimos amados pelo Senhor. Nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. É uma relação afetuosa. Nós sentimos o amor de Deus. Quantas pessoas que foram rejeitadas na vida, foram rejeitadas pelos parentes, abandonadas pelos pais, foram abandonadas por uma decepção amorosa, e um dia ela se converte e conhece o Senhor, aí ela diz: "Ó Senhor, como é bom sentir o teu amor, como é bom me sentir amada por ti." Tem gente, irmãos, que chega na igreja sofrida, que nunca experimentou a sensação de ser amada. E só quando ela se converte e entra em um relacionamento com Cristo, é que ela consegue e começa a desfrutar de algo novo na sua vida. É um relacionamento afetuoso, porque o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos envolve. Essa nossa união viva com o Senhor, como eu falei, não é apenas uma união intelectual. De eu dizer: eu creio em Cristo, eu creio em Ti, eu creio que Tu és Deus, que Tu estás no céu. Não. A Bíblia diz que Deus, apesar de ser excelso e sublime, Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Sabe qual é a grande diferença de Deus, por exemplo, do Senhor, para os deuses da mitologia grega? Alguns mais conhecidos: Hércules, quem mais? Baco, deus do vinho, Afrodite, e aí tem tantos deuses da mitologia, Netuno. Qual é a grande diferença? Que os deuses da mitologia grega, ninguém orava aos deuses, sabia? Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: os deuses estão ocupados demais com os seus assuntos, para se envolver com os assuntos terrenos, humanos. Eu estou com uma necessidade aqui. Deus, Netuno vai lá olhar, se dá o trabalho de saber que você está com a conta de luz atrasada e que você está precisando de um socorro. Afrodite vai lá se preocupar se você fez um consórcio e não está sendo sorteado. Os deuses lá, eles têm os seus assuntos, estão ocupados demais para poder. E aí, Deus se revela, manda Jesus, e Jesus está lá, com os pecadores, com os beberrões, com aqueles desprezados, olhando para a viúva, as pessoas marginalizadas. Jesus vai e está aonde elas estão. Sofre a dor dela, chora com ela, se compadece, as suas entranhas, a Bíblia diz, ele é movido de grande compaixão, as suas entranhas se mexem. Por quê? Porque ele é um Deus solidário, ele está junto. Portanto, a nossa união com Deus é afetuosa. O Senhor, a Bíblia diz que lá em Êxodo, no capítulo 2, quando o povo de Israel estava sofrendo no deserto, nas mãos de Faraó,
naquela opressão, na construção daquelas pirâmides do Egito, e eles clamavam a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. E Deus se inclinou e Deus interveio naquela situação. E ele se revelou a Moisés e levantou Moisés para tirar o povo, porque ele disse, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus é um Deus que se envolve. Deus é um Deus que nos escuta. Deus não tem assuntos por demais importantes no céu que Ele não possa ver, nem ouvir o teu clamor e a tua necessidade. Essa é a grande diferença do Deus da Bíblia para os deuses da mitologia grega. Porque os deuses da mitologia grega são indiferentes aos acontecimentos humanos. E quando acontece alguma coisa aqui é porque eles estão brigando lá em cima e resvala aqui embaixo. Essa é a crença. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que está junto. É um Deus que chega junto. É um Deus que ama, que acolhe. Por isso essa nossa união com Cristo, ela é uma união afetuosa. Porque ela envolve afeto. As entranhas de amor de Deus se compadecem. Jesus viu seu amigo Lázaro e chorou. Jesus se compadeceu. E por último, essa união com Cristo, ela é duradoura. Porque ela não é uma união passageira. Ela não é um compromisso momentâneo. Ah, Jesus, eu estou com a necessidade aqui e vou apresentar para o Senhor e o Senhor vem e me socorre e pronto. Tchau, Jesus, adeus. Foi muito bom, resolveu o meu problema, vou continuar a minha vida. Não. A Bíblia diz que Ele vem participar, Ele vem morar, Ele vem habitar. E Ele faz uma aliança. Ele derramou o seu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Ele derramou o seu sangue, fazendo uma aliança perpétua, para que a nossa união com Ele não seja algo, um amor de verão, mas seja algo para toda a vida e para toda a eternidade. E Ele, quando morreu, e Ele ressuscitou, vencendo a morte, Ele foi assunto aos céus. Quando Ele estava sendo assunto aos céus, os anjos disseram, vocês estão olhando porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia Ele há de voltar. Lá em João, no capítulo 14, o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu vou voltar para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa união com Cristo, ela é duradoura. Porque se ela não fosse duradoura, usando uma analogia dos nossos dias, assim como Jesus usou a da videira e dos ramos, eu vou usar uma analogia dos nossos dias. Se a nossa união com Cristo não fosse uma união duradoura, nós seríamos igual a uma recarga de celular. Por que você coloca um celular na tomada? Para ele sofrer uma carga, a bateria sofrer uma carga, ficar energizada e poder o celular funcionar. Se a nossa união com Cristo fosse equivalente a uma carga de celular, Ele entrava na nossa vida, nos levantava o ânimo, nos levantava o vigor, e aí nós nos sentimos energizados. E aí, ele desplugava. E aí daqui a pouco a gente começava cheio de vigor, e aí começava a gastar energia, e você ia perdendo, daqui a pouco você, está tão difícil, estou me sentindo tão fraco, e você acaba morrendo. Por quê? Porque foi uma união temporária. A nossa união com Cristo é duradoura, é para toda a eternidade. Então você pode ter certeza do seguinte, o Senhor agiu na tua vida antes, te abençoou antes, Ele não te deixou. Se você experimentou a vitória de Deus na tua vida por uma luta antes, a próxima que vier, saiba que Ele vai continuar contigo, porque a união com Cristo é duradoura. E sem Ele você não pode nada. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.